Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Amém. Então é assim que a gente vai começar a nossa palavra, ok? Nos últimos tempos, nessa casa aqui, Deus tem falado muito conosco através das ministrações, não é? E aqui eu peguei um pouquinho, peguei 3, talvez as 3 últimas ministrações, ou não importa a ordem. Mas a primeira que Deus colocou aqui para nós com muita clareza, com muito conhecimento e discernimento foi conhecimento, sabedoria, temor. Então, isso para nós é muito importante, o conhecimento de conhecer, de ler a palavra, e a palavra saltar ao nosso coração e nos dar a sabedoria, e nos dá o temor, que é as decisões que a gente precisa tomar a cada momento das nossas vidas, baseado no conhecimento, na sabedoria e no temor. O temor é um freio maravilhoso, é o freio do nosso carro. A gente segura quando o sinal está fechando, a gente para imediatamente quando a gente está vendo um risco preeminente, não é? Então, esse é o temor. Amém? Uma outra palavra que foi muito bem ministrada aqui, que tocou profundamente, foi o aplanar da nossa terra, né? Nós somos uma terra que o Senhor tem para frutificar, para dar frutos, para levar às outras pessoas o alimento do conhecimento da palavra, né? Então, aplanar a nossa terra. E na última, fala de um lugar à mesa. Um lugar à mesa foi ministrado no nosso último culto, não sei se o nome do tema foi esse, mas existe um lugar à mesa para aqueles que se dispõem a sair de Lodobar. Amém? Foi colocado isso aqui. Então, o tema da minha palavra é: não se aterrorizem com as más notícias. Amém? Bom, quantos aqui conhecem pessoas que não querem mais ler jornal, não querem mais ver internet, que não querem mais ver televisão, não é? Porque não querem. Talvez muitos daqui presentes sejam uma dessas pessoas, ou talvez a maioria já cansou de notícias difíceis, de notícias... Você prefere se informar sobre vários assuntos, mas sobre a política e sobre a economia você não quer saber, porque a política e economia você não quer saber. No Brasil e no mundo não se quer ouvir falar disso. Então existe um movimento que quer nos anular da gente ouvir sobre política e sobre economia. É uma coisa mundial. Por quê? É óbvio que a maioria das manchetes são assustadoras, alarmantes e preocupantes.
a maioria são alarmantes e são preocupantes. A mídia no Brasil e no mundo descreve, na maior parte das vezes, circunstâncias catastróficas. Aterroriza a gente, não é? Essas notícias, elas fomentam e trazem discussões desagradáveis às vezes, né? Mas a principal, que é a notícia ruim, cria nas pessoas uma baixa autoestima. Então, nós temos uma baixa autoestima em razão da multidão de informação que a gente recebe sobre esses assuntos que para nós é desagradáveis, né, como a política e como a economia. Quem tem orgulho de ser brasileiro depois de assistir a um jornal? Quem se anima a empreender qualquer negócio lendo esse tipo de notícia? Né? Quem se anima? Por que eu vou empreender se só tende a piorar, se está tudo difícil? O amanhã é incerto, o amanhã é inseguro. Estamos cercados de um quadro pessimista, confuso, sem muita esperança e que coloca toda a sociedade em alerta. Não faça nada, fique quieto, porque o tempo é sombrio. O melhor é nem saber o que está acontecendo. Essa é a frase nossa, né? Pô, melhor nem contar, nem quero saber, está difícil. Não esquece, né? E aí eu pergunto, né? Quantos aqui se identificam com isso? Jesus falou: vocês farão muito mais do que eu fiz. Nossos filhos farão muito mais do que nós fizemos. Prosperidade para nossas casas. Nossas casas, o nosso lar, a nossa família será próspera. Ela já é próspera, porque Deus nos fez uma família. Esperança em meio às tribulações. Acredite, tenha fé, confie. Tua fé, como diz aqui a Simone, não é simplesmente você repetir uma leitura e quando chegar ali na rua, isso não está no teu dia a dia. E no primeiro problema tu já desmanchou. Né? Esperança em meio às tribulações. E vivemos um tempo de teste disso, né? Toda hora a gente tem notícia e vai. E a vida real é que o preço está mais caro, a vida real é que as coisas são mais difíceis, mas também a vida real é que Deus nos dá a esperança. Então a gente precisa ter a sabedoria, a gente precisa entender que o preço está difícil, que o dinheiro está curto, então eu preciso fazer uma reengenharia financeira na minha casa. Eu preciso reduzir os meus custos da minha casa, em todos os sentidos, na alimentação, no custo do lazer, no custo das coisas, da energia. Se tu tomas, não, banho todo mundo tem que tomar todo dia, né? Mas você precisa reduzir o tempo do chuveiro, você precisa reduzir o tempo das coisas. Enfim, você precisa fazer com que a tua inflação na tua casa não seja igual à inflação divulgada, porque a inflação ela é individual, né? Tem-se uma média de inflação, mas tem um que está lá, o outro está aqui. Então, a gente precisa fazer essa reengenharia do nosso lar. Trabalhar todo mundo, chamar pai, mãe, filhos, botar na mesa, olha aqui, o orçamento é esse, os custos são esses, vamos, o que tu vai fazer? Filho, o banho tem que ser mais rápido, filho, suja menos roupa, enfim. Essas coisas que a gente discute em casa com nossos filhos, dependendo da faixa etária de cada um. Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer a nossa reengenharia doméstica. O Salmo também fala, suprimento abundante para abençoar quem está à nossa volta. Amém? Vai ter sobra nos nossos celeiros. E a gente vai poder dar para aquele que precisa.
Amém? Nós não vamos dar aquilo que nos falta, vamos dar aquilo que a gente tem em sobra, porque o Senhor vai nos encher. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E essa é a equação de Deus. A equação de Deus não é juntar, não é acumular. A equação de Deus é distribuir, é entregar àquele que precisa, para que ele vá mais além, para que ele vá mais adiante. Amém? E também nesse salmo fala que nós temos um legado. Nós temos um legado, nossa vida tem uma história que será contada. Nós vamos deixar coisas para as próximas gerações. Nossa forma de ser, nossa postura, nosso exemplo como homem em casa, como um homem na rua, o que a gente diz, o que a gente faz, isso é um legado eterno, né? Então, esse é o legado. Queria falar um pouco mais. As circunstâncias à nossa volta não abalam quem somos em Deus. As circunstâncias à nossa volta não abalam o que nós somos em Deus. Amém? As promessas do Senhor não mudam para os seus filhos, conforme o desempenho econômico e político no lugar onde nós vivemos. Nós temos promessas para viver, independente da economia, independente da política e independente do lugar onde nós estivermos. Nós vamos ser um povo próspero, né? Tem lá o nosso pessoal na Itália. Lá eles serão prósperos. Amém?